Olá pessoal, tudo bem? Saudade das nossas aulas presenciais. Hoje nós vamos fazer uma videoaula sobre construção de cenários. Nós trabalhamos o início do planejamento estratégico, trabalhamos missão, visão, objetivos, depois trabalhamos análise ambiental, com análise de SWOT, análise dos pontos fracos, pontos fortes, das oportunidades e ameaças. E aí agora, o que a gente faz com essa análise ambiental que a gente fez? A gente vai construir cenários. Então, a ideia agora é dar início a ferramenta de cenários, como que se constrói um cenário, quais são as vantagens, desvantagens, os cuidados que precisam ser tomados, para depois a gente dar andamento no posicionamento estratégico, nos outros aspectos do planejamento estratégico, tá? Mas agora nós vamos iniciar o assunto cenários. Então, o que é cenário? Como eu falei, com base no diagnóstico estratégico externo, análise das nossas oportunidades, ameaças, e com base no diagnóstico estratégico da organização, que é o interno, que é as forças, fraquezas, nós vamos construir cenários. Então, a ideia dos cenários é construir, criar posicionamentos com relação a situações futuras que podem acontecer de acordo com esse ambiente interno ou externo, tá? Então, o que são cenários? Cenários tem várias definições de cenários, mas cenários eles são estudos do futuro para construir diferentes imagens e visões alternativas favoráveis ou desfavoráveis. São derivados de modelos mentais compartilhados e consensuais a respeito do ambiente. Eu vou falar de cada um deles e depois eu falo de forma geral de todos. São uma representação imaginária a respeito do futuro, uma construção de alternativas futuras das condições ambientais, alternativas para responder melhor e mais rapidamente às oportunidades e ameaças que surgem intempestivamente, e ferramentas para se pensar coletivamente sobre o futuro, apoiar a tomada de decisão e a escolha de opções. Então, o que são cenários? Cenários são ferramentas que nós utilizamos para, com base nas nossas análises ambientais, construir alternativas, tanto favoráveis como desfavoráveis, sobre como a empresa vai reagir a cada uma das mudanças que podem acontecer no futuro. Como que eles são construídos, esses cenários? Eles são construídos através de modelos mentais compartilhados e consensuais. O que significa? O cenário ele é construído a partir de interpretações do ambiente, a partir de visões de mundo, de forma compartilhada, de forma consensual entre os gestores de uma organização. Então, não dá para um gestor falar assim, eu vou construir o cenário da empresa. Não dá. Na verdade, os cenários eles têm que ser construídos de forma coletiva. Então, e aí, assim, você não consegue, é uma representação imaginária, por quê? Você não consegue ter certeza do que vai acontecer no futuro. As empresas, há um ano atrás, elas conseguiam imaginar que teria o Covid-19, por exemplo, e que elas teriam que fechar as suas portas por um tempo? Não conseguiam. Então, assim, são representações imaginárias, de situações que é possível prever, assim, minimamente prever. Por quê? Eu não posso, se lá um ano atrás alguma empresa tivesse colocado no seu cenário, daqui um ano nós fecharemos as portas por 2 meses devido a uma pandemia de saúde. O que acontece? O cenário que a pessoa colocou, ela teria acertado, mas ela teria acertado no chute. Por quê? O cenário ele tem que ser uma representação imaginária de algo assim, construído com base no ambiente em que a empresa está inserida. Tá? Então não pode ser algo muito... Tem que ter alguma base para isso. E aí para que serve?
para responder melhor e mais rapidamente às oportunidades e às ameaças que podem surgir intempestivamente. Então, por exemplo, a empresa ela fez uma análise do ambiente e identificou que novas tecnologias estão surgindo. Tá, então se surgir essas novas tecnologias, como nós vamos reagir? Então, essa é a ideia dos cenários, é construir projeções futuras de como reagir, ok? Então, os cenários, alguns materiais de planejamento estratégico não trazem os cenários e outros trazem justamente por conta da importância que ele tem. Tá? É uma ferramenta que vem lá das teorias da administração, já vem sendo trabalhado, então é uma ferramenta bastante importante. O que é importante considerar na elaboração de cenários? Quando eu falei para vocês, por exemplo, que há um ano atrás, uma empresa que dissesse, eu vou construir um cenário de que nós vamos passar por uma pandemia, por que isso não era considerado um bom cenário? Porque a possibilidade disso acontecer era muito baixa, tanto é que a gente viveu anos sem passar por pandemias. A empresa teria acertado, mas como eu falei, no chute. Por quê? Porque não tinha como saber. E aí, um dos aspectos importantes da construção de cenários é que os eventos eles têm que ter potencial para se tornar realidade. Então, por exemplo, eu não posso dizer lá no meu cenário, se eu sou uma microempresa, eu não posso dizer lá no meu cenário que em 2 anos eu vou ser uma multinacional. Porque provavelmente eu não vou ser uma multinacional. Assim, é uma questão que você tem que... os cenários eles têm que refletir situações possíveis. E tem que ter uma coerência, uma sequência lógica. Então, são vários aspectos que precisam ser abordados, né, para que o cenário seja considerado válido. É necessário uma singularidade, ou seja, cada cenário ele precisa ser diferente dos demais. Então, não dá para eu pegar e para cada ponto fraco, cada oportunidade que eu tiver, eu vou fazer sempre o mesmo cenário. Não vai fazer sentido nenhum. É necessário ter uma utilidade, né? Precisa ter valor para testar as opções estratégicas. Então, eu preciso construir um cenário e construir opções estratégicas para isso. Com base nesse cenário, o que eu vou fazer? Se acontecer tal coisa, o que eu vou fazer? Qual vai ser o meu procedimento? Então, é necessário que tenha essa utilidade, ok? Como que a gente constrói um cenário? O material que eu vou deixar disponibilizado para vocês no Jacad, ele traz 8 passos. Ele divide bem detalhadinho os 8 passos, mas assim, de forma geral. Primeiro passo, identificação e focalização do tema. Então, primeira coisa, eu vou definir o tema central. Então, o tema central, por exemplo, eu vou falar sobre tecnologia. Aí eu vou abordar quais tendências, eventos, oportunidades relacionados à tecnologia que eu vou analisar. Ok? Aí depois, identificação das forças motrizes. Eu vou, com base na minha análise ambiental, da minha empresa, os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, minhas oportunidades e ameaças, eu vou analisar quais dos aspectos do ambiente, quais aspectos podem ser considerados importantes na definição do meu cenário e que impactam na minha empresa. E aí, em geral, as forças motrizes elas se baseiam em alguns contextos. Contexto sociocultural e demográfico. Então, por exemplo, as mudanças que podem acontecer na sociedade de forma geral, mudanças demográficas, a questão do contexto econômico, inflação, essa questão do Covid, a crise econômica, o contexto político, quando a gente passa por situações políticas que podem afetar a nossa empresa, a nossa economia, contextos tecnológicos, como eu falei da questão da tecnologia no item anterior, e de recursos naturais. Então, são vários aspectos que precisam ser analisados, que podem ser inclusos de acordo com a nossa análise ambiental.
Aí depois a gente faz uma categorização das forças matrizes. O que é isso? A gente vai separar quais desses aspectos são mais importantes, impactam mais na minha empresa e quais são menos importantes. Então eu vou fazer essa categorização, por quê? Porque eu preciso dar maior atenção para aqueles que são mais importantes, que podem causar um impacto muito maior. E isso é elaborado. Aí como que eu identifico quais são os mais importantes? Através de uma conversação estratégica entre os participantes da organização. Então a gente vai sentar e vai conversar. Olha, o que impacta mais na nossa empresa? É a tecnologia? É a questão da crise econômica? O que impacta mais? Então nós vamos conversar e vamos definir. Para esse tipo de evento que é mais importante, qual que é o menos importante? Vamos separar os eventos mais importantes e os menos importantes. Depois nós vamos estudar a consistência das forças motrizes. O que significa? Nós vamos agrupar nos seus elementos mais relevantes. Então, por exemplo, para a questão econômica, os aspectos que estão relacionados à questão econômica, o que eu preciso, quais as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dentro do que eu tenho estão relacionadas ao aspecto econômico, que eu posso compilar junto para trabalhar com os aspectos mais relevantes que me causam mais prejuízos. Depois disso, nós vamos fazer um alinhamento das incertezas críticas. O que significa? Nós vamos pegar as incertezas que nós temos, as mais impactantes. Nós vamos criar duas linhas, entre 2 e 3 linhas de incertezas. E dentro dessas linhas de incerteza, nós vamos criar os nossos cenários, a possibilidade de cenário. Então, gerando até uns 8 cenários, é um número assim, ideal. Alguns autores trabalham com menos, outros com mais. Então, assim, depende muito do autor que a gente vai ver, depende muito da situação, do tipo de empresa. Se for uma empresa pequena, é claro que os cenários vão ser menores, vai ser em quantidade menor. As empresas maiores talvez tenham mais opções de cenários. Então, essa questão de quantidade tem vários aspectos que influenciam, tá? Aí depois a gente vai criar os roteiros. O que são esses roteiros? Com base naquele cenário, com base naquela incerteza, com base naquele aspecto crítico que eu tenho, das incertezas que eu tenho. Que alternativas eu posso fazer? O que eu posso fazer para ter uma solução? Então, eu vou criar alternativas coerentes para futuros alternativos. Então, eu vou dizer assim, se a economia voltar a crescer daqui 6 meses, qual vai ser a minha estratégia? Se a economia não voltar a crescer, qual vai ser a minha estratégia? Então, eu preciso determinar quais são os futuros alternativas coerentes com os futuros alternativos que podem acontecer. Depois disso, eu vou avaliar as implicações. Mas olha, se eu adotar tal estratégia, qual o impacto que esse cenário pode causar no meu negócio? Peraí, se a economia voltar a crescer e eu quero abrir uma nova filial, qual é o impacto que isso vai causar no meu negócio? Então, essa análise precisa ser feita. E aí depois, no final, é a aplicação da metodologia em si, que aí você vai nomear cenários, você tem que tomar um cuidado para não se limitar apenas a 3 cenários, um pessimista, um otimista e um intermediário, porque senão a maioria das vezes, de acordo com pesquisas realizadas, a maioria das vezes a empresa acaba indo pelo cenário mais ou menos. Você não pode estabelecer probabilidades. Como que você vai dizer que existe uma probabilidade de tal cenário acontecer e o outro não? Então, é melhor não construir o outro. Então, se você tem uma probabilidade maior de um acontecer e o outro não, por que você vai construir vários cenários? Então, não faça essa probabilidade. É importante que isso seja, que todos os cenários sejam tratados da mesma forma. Ok? Então, esse é o processo de construção dos cenários. Existem alguns aspectos que precisam ser considerados na construção de cenários, que são os cuidados que precisam ser levados em consideração. Então, primeira coisa,
é necessário que você determine a situação futura idealizada. Qual que é, onde você quer chegar, o que pode levar a essa situação. Então, por exemplo, a crise econômica pode levar a demissão de funcionários. Tá, o que eu vou fazer? Quais são as alternativas? Existe uma alternativa de eu conseguir me reerguer e não demitir funcionário? Existe uma alternativa de eu não conseguir me reerguer e ter que demitir os funcionários? E aí, qual alternativa eu vou usar para resolver essa situação? Então, é necessário fazer essa decisão entre as alternativas e criar os cenários, né? E aí também ambientes alternativos, porque pode acontecer de a economia voltar a crescer e tudo normal não, mas tudo voltar a crescer e eu não passar por esse tipo de escolha. Então, é importante fazer essa distinção. Os cenários, eles são montados com base em dados e informações fornecidos pelo sistema de informação estratégica. Então, o que acontece? Se a empresa não tem um sistema de informação estratégica, se ela não busca informações dos seus pontos fortes e fracos, das suas oportunidades e ameaças, se ela não consegue mapear o ambiente interno e externo dela, ela não vai conseguir fazer cenários decentes. Então, é importante que seja um processo casado. Eu vou fazer minha análise ambiental, vou conseguir acompanhar o ambiente e a partir daí eu vou definir meus cenários. E aí, o que é importante para um gestor para fazer cenários? Então, um gestor, se vocês como administradores, o que é importante que vocês saibam fazer? É importante que vocês saibam contar histórias. Por quê? O processo de elaboração de cenários, apesar de ser baseados em informações estratégicas, eles requerem imaginação. Eles requerem que você imagine o que vai acontecer. E aí, o seu cenário, ele é baseado numa história. Então, é importante que você tenha essa competência para contar a história. É importante que você tenha competência para tornar consciente os seus padrões mentais. Então, o que acontece? Você imagina uma situação, você precisa colocar isso no papel. Você precisa tornar isso consciente. E não ficar só na imaginação e não colocar. Os cenários estratégicos nada mais são do que colocar no papel as imaginações de futuro. Vocês precisam ter competências para criar mitos. Por quê? Porque você não tem certeza nenhuma do que vai acontecer. Então, você vai criar um mito do que vai acontecer. Então, é importante que você tenha competência para isso. E é importante que vocês tenham competência e gosto para a investigação. Porque vocês precisam sempre buscar novas informações, vocês precisam sempre buscar novas alternativas e conseguir mudar, se adaptar a esse ambiente. Ok? Para que servem os cenários? Vocês vão dizer assim, essas coisas aí de ficar imaginando coisas, fantasiando o que vai acontecer, para que fazer isso? Melhor esperar chegar no dia, a gente pensa e faz. Na verdade, os cenários, eles servem para você identificar antecipadamente, quando feito de forma correta, ele serve para você identificar antecipadamente e interpretar todas as mudanças futuras que podem acontecer no ambiente da organização. Então, quando você identifica antecipadamente, você já propõe um cenário e você consegue tomar a decisão com muito mais clareza. Você contribui para o aprimoramento do processo estratégico da organização, porque você consegue se planejar, você consegue se organizar para isso. Você consolida a visão do negócio em torno de certas expectativas identificadas e incorporadas. Por quê? Você vai criar algumas expectativas e aí, com base nessas expectativas, você vai dizer, olha, nós vamos trabalhar dessa forma, nós vamos trabalhar da outra forma. Você direciona toda a empresa, você consolida a visão da organização em torno daquilo. Então, os cenários, eles são importantes para isso. Além disso, ele não te pega de surpresa. Por quê? Quando você faz uma previsão do cenário, se acontecer determinada situação, você já sabe como agir, você já pensou isso antes, vocês já discutiram, vocês tiveram tempo para isso. Então, essa é a ideia dos cenários. O que é indispensável num cenário? Todo
todos os cenários eles devem ser construídos por todos, por um grupo de pessoas, e não pela ideia de um só. Então, os cenários eles devem considerar todos os executivos chaves das organizações. Por quê? Todos precisam estar conscientes e comprometidos com isso. À medida que o ambiente ele vai se tornando mais turbulento, os cenários se tornam mais importantes. O que significa? Quando a gente vive um ambiente que muda muito rápido, que tem transformações muito rápidas, os cenários eles são muito mais importantes. Por quê? Porque daí a gente já consegue prever antes, fazer uma previsão de que aquilo pode acontecer, e se aquilo acontecer, o que eu vou fazer? Qual vai ser meu posicionamento? Qual vai ser minha ação? Então você já consegue ter uma ideia do que fazer. Para cada um dos cenários, o executivo ele deve estabelecer um nível de interpretação, bem como o tempo de reação necessário. Então o que acontece? É necessário que, se acontecer tal coisa, em tanto tempo a gente vai fazer tal coisa. Por quê? Não adianta nada você identificar cenários e dizer o que você vai fazer, se quando chega a situação, acontece a situação, você não sabe, você não faz nada. Não vai, não acontece nada, e fica aquela, quando que eu vou fazer e tal. Então, é necessário estabelecer um tempo de reação necessário. E o cenário, outra coisa que é importante, os cenários ele não deve se tornar uma mera formalidade. É importante que você faça ele mais real possível, de acordo com as situações da empresa, e caso ocorra uma daquelas situações, você realmente adotar aquelas estratégias. E não simplesmente deixar lá, e aí cada vez que acontece alguma coisa, a gente pensa de novo, age de qualquer forma, ou age diferente do que estava previsto. Então, é importante que o cenário não se torne uma mera formalidade. Quais são os principais cenários? Os cenários econômicos, cenários políticos legais, os cenários demográficos, socioculturais e os tecnológicos, que é aqueles que eu falei para vocês que são lá as forças motrizes. E aí, no cenário de dos negócios, quais são os atuais e potenciais em um ambiente mais próximo da organização, tá? Então, seria mais ou menos essa lógica. Você teria que fazer cenários econômicos, cenários tecnológicos, cenários socioculturais, cenários demográficos e cenários políticos legais. Quando que a gente usa cenários? A gente usa, como eu falei antes, em ambientes organizacionais de grande incerteza, que a gente não consegue prever o que acontece lá fora. Então, os cenários eles são importantes para fazer essa previsão, vamos dizer assim, do que pode acontecer e se acontecer o que eu vou fazer. Para situações cujos horizontes são de longo prazo. Então, eu posso fazer um cenário para a semana que vem? Não. Qual que é o sentido? Então, o cenário a gente faz para situações de longo prazo. Então, por exemplo, o que eu falei hoje, a recuperação do país, como que vai ser? Para daqui 12 meses, por exemplo. Então, é longo prazo. Então, a gente precisa pensar no longo prazo. Olha, e daqui 12 meses, e se a gente não tiver uma vacina ainda para o Covid, se a gente não tiver a cura, como que vai ser? Como que vai ser o comércio? Como que ele vai reabrir? Não vai reabrir? Como que vai ser? Como que vamos nos organizar? Se eu tenho um restaurante, quais as ferramentas? O que eu posso fazer? Então, essa é a ideia. Situações de horizonte de longo prazo. E quando o futuro da organização pode ser afetado por eventos sem precedentes, e eu acho que aí essa é a razão mais importante. E aí eu vou dizer para vocês, qual empresa que não tem o seu futuro afetado por algum evento sem precedente? Todas têm, todas podem ser afetadas, todas são afetadas. Então, os cenários eles são importantes para todas as empresas. É claro que algumas têm uma influência maior dos eventos externos? Tem, outras têm menos, mas os cenários eles são interessantes para todas as empresas, ok? Então, eu falei um pouquinho para vocês quais são as vantagens lá atrás, mas agora eu trouxe todas as vantagens detalhadas. Então, primeira coisa, facilitar o processo de entendimento do ambiente organizacional e das suas influências. Então, quando eu faço análise de cenários, eu pego todas aquelas minhas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que eu elenquei lá atrás, eu consigo fazer a relação com a minha organização e ver o que ela pode causar.
Ah, foi muito fácil, professora, lá atrás eu dizer que uma oportunidade para minha empresa é as mudanças tecnológicas. Tá, mas de que forma que ela é uma oportunidade? O que ela influencia na sua empresa? Aqui é o momento de fazer isso. As vantagens do processo de elaboração de cenários é que você consegue determinar essas influências. Ela propicia maior consistência interna no processo decisório, porque, como eu falei, você não vai tomando decisão de acordo com as coisas vão acontecendo. Você faz uma previsão antes e você discute essas decisões antes. Então, você dá uma consistência maior no seu processo decisório. Propicia condições para que as organizações administrem os riscos que as incertezas e ameaças proporcionam. Por quê? Quando eu faço uma ideia, quando eu faço uma projeção do que pode acontecer e é algo negativo para minha empresa, eu consigo ver uma ameaça lá na frente para minha empresa, o que acontece? Eu consigo me organizar para administrar os meus riscos, para tentar diminuir os meus riscos. Então, ela é uma ferramenta que me ajuda a diminuir os impactos das ameaças no meu negócio. Propicia conhecimento de inter-relações entre fatores externos e externos pela organização. Então, o que acontece lá fora pode interferir aqui dentro, e essa relação entre, olha, o desenvolvimento tecnológico lá fora pode ser uma ameaça para mim, mas eu tenho uma equipe muito boa aqui dentro. Então, será que é mesmo uma ameaça? Será que eu não consigo me adaptar? Então, você consegue fazer essa relação entre os ambientes, entre os seus fatores internos e externos. Dar ênfase nos aspectos de interações entre concorrentes que podem afetar nossa organização. Então, você consegue fazer essa análise da questão também dos concorrentes, lá das forças de Porter. Então, você consegue fazer essa análise. Receber elementos para a formulação das estratégias da organização, inclusive das alternativas. Quando você tem tempo para planejar antes, para pensar nas alternativas, você consegue reunir elementos e informações para você poder formular suas estratégias. Você não precisa fazer tudo correndo, tudo em cima da hora. Facilita o estabelecimento das vantagens competitivas da organização, bem como as possíveis vantagens competitivas dos concorrentes. Assim como no aspecto anterior, você tem mais tempo para fazer essa análise das suas vantagens competitivas e refletir o que isso é importante. O que é importante, o que não é, tanto para você como para o seu concorrente. Tá? Quais são os maiores problemas com relação aos cenários? Por que a maioria das empresas não fazem cenários? Primeiro, eles são caros, porque exigem que você tenha acesso a muita informação. Você precisa fazer uma análise ambiental muito detalhada. Você precisa fazer acompanhamento do ambiente. Então, eles são caros. Eles exigem muito tempo e dedicação dos executivos e de outras pessoas da organização também. Por quê? Quando você vai estabelecer cenários, você precisa sentar, discutir, ver quais são as melhores alternativas, e isso demanda tempo. Às vezes, os executivos passam um período inteiro discutindo sobre uma única estratégia. E aí exige uma outra questão que é importante. Necessita de um senso crítico, um feeling, e de um pensamento estratégico dos gestores, que nem sempre os gestores possuem. E aí o que acontece? Se o gestor não possui isso, é muito difícil você conseguir elaborar um cenário. Então, essas são as principais dificuldades dos cenários. Tá? Precauções. Então, o que você tem que tomar de cuidado, vamos dizer assim? Você precisa utilizar técnicas de cenários que sejam condizentes com a realidade da organização. Então, você não pode ficar elaborando, 50 cenários. Se você tem uma empresa pequena, você não vai conseguir, de forma alguma, administrar aqueles cenários. É importante que a empresa desenvolva os próprios cenários, com paciência e profundidade. Por quê? Tem empresa que vai lá e quer copiar os cenários de outras empresas que deram certo. Só que cada uma vive um ambiente diferente, cada uma tem forças e fraquezas diferentes, então é importante que a empresa desenvolva seu próprio cenário. É importante correlacionar os cenários com o processo de decisão da organização. É aquilo que eu falei. Não adianta nada você construir cenários se eles não serão úteis.
se vai ser só uma mera formalidade. Então é importante que os cenários façam parte do dia a dia dos executivos da organização. É necessário... Outro aspecto que é importante é que os executivos estejam comprometidos com os resultados que devem ser alcançados. Porque se não tiver esse envolvimento, os cenários eles não serão úteis. Porque cada gestor vai adotar uma estratégia diferente e tudo aquilo que foi discutido lá atrás não vai servir para nada. Então é importante que todos estejam comprometidos com os resultados dos cenários. É importante também usar o cenário para quebrar antigos paradigmas da organização, principalmente quando são aquelas empresas que são muito tradicionais, que tomam as decisões tudo baseado em um mesmo critério. Então é importante consolidar uma cultura receptiva a essa utilização de cenários, que tome essa decisão de forma mais discutida, de forma mais democrática, vamos dizer assim. Então é importante essa precaução. Outro aspecto importante, é necessário que se utilize um número adequado de cenários. A gente não pode fazer um monte de cenários, mas também não pode fazer cenários 2 ou 3 cenários. É importante fazer um número adequado que retrate toda a realidade das organizações. É importante usar cenários que tenham credibilidade perante as pessoas e utilidade para as organizações. Por isso que os cenários eles têm que ser adequados, eles têm que ser coerentes, porque se você fizer cenários muito loucos assim, que organização que vai ter credibilidade nisso? Então é importante tomar esse cuidado. E é importante também ter um horizonte de tempo adequado, né? Porque a gente tem que enxergar oportunidades e ameaças em um horizonte o mais longo possível, mas também a gente não pode ficar vendo oportunidades e ameaças daqui 20 anos, que até lá muita coisa pode mudar e os cenários que você construiu já perdeu a validade. Então é necessário que ele tenha um padrão de tempo considerável, que considere longo prazo, mas que não perca sua validade. Bom, gente, de forma geral é isso. Eu deixei o material para vocês lá no Jacad, vou deixar disponível para vocês lá. Então, leiam o material, assistam o vídeo, e aí, na próxima aula, a gente vai fazer uma atividade sobre cenários, a gente vai dar continuidade ao nosso planejamento, né, que a gente já começou, determinou missão, visão, valores, determinamos negócios e análise SWOT, e na próxima aula nós vamos trabalhar a análise de cenários. Desejo a todos bons estudos, um abraço.